Desde o primeiro mês de casados, Eduardo fazia questão de lembrar a todos que queria uma família perfeita. Um lar limpo, filhos obedientes e, acima de tudo, uma esposa submissa. Eu, tola de amor e desejando construir algo bonito, cedia às exigências. Fingia que eram só manias, que com o tempo ele mudaria. Mas no fundo, eu já sentia os pequenos espinhos em cada fala dele. Nos 2 primeiros anos, tentei engravidar sem sucesso. Fiz exames, tomei suplementos, segui conselhos. Eduardo passou a me olhar como se eu fosse defeituosa. Dizia que eu estava falhando no principal papel de uma mulher. Você me prometeu uma família, repetia ele, sem qualquer empatia, como se meu corpo fosse uma fábrica com prazos. Quando finalmente engravidei, achei que tudo mudaria. Os primeiros meses foram os mais emocionantes da minha vida. Lembro do dia em que vi o coraçãozinho batendo no ultrassom e chorei de emoção. Eduardo, no entanto, permaneceu frio. Só vou comemorar quando souber se é menino, disse, como se um filho precisasse de gênero para ser amado. Me doía vê-lo assim, mas eu acreditava que a ficha dele cairia. Organizei o chá revelação com carinho, esperando que aquele momento tocasse o coração dele. Queria que ele se sentisse parte, que visse que estávamos construindo algo juntos. Convidei nossas famílias, amigos, colegas do trabalho dele. Fiz tudo com a intenção de unir. O dia chegou. O jardim da casa da minha sogra estava enfeitado em tons de rosa e azul. Eu estava radiante, com 7 meses de gravidez e o coração explodindo de emoção. Quando estouramos o balão e saíram os confetes cor-de-rosa, todos aplaudiram. Eu chorei. Meus pais me abraçaram. Mas Eduardo não se moveu. Ele apenas me encarou, como se estivesse decepcionado. De repente, ele subiu em uma das cadeiras e bateu palmas para chamar atenção. Pensei que fosse fazer algum discurso fofo. Mas não. Já que estamos todos aqui, preciso comunicar algo importante. A partir de hoje, estou me separando. O silêncio caiu como um trovão. Os olhares se voltaram para mim, que ainda segurava a bexiga furada nas mãos. Meu sorriso congelou. Pensei que fosse uma piada. Mas Eduardo desceu da cadeira, tirou do bolso um envelope e colocou nas minhas mãos. Tá tudo aí. A intimação já foi enviada. Só quis antecipar. Minhas pernas fraquejaram. Me apoiei na minha mãe. As pessoas começaram a murmurar. Algumas se afastaram constrangidas. A irmã dele, que nunca gostou de mim, sorriu de canto. Você tá fazendo isso agora? No meio da festa da sua filha? Perguntei com a voz embargada. Ele me olhou com frieza. Não quero criar menina. Nunca quis. Você sabia. Você forçou isso. Ali, diante de todos, fui despida de toda a dignidade. Grávida, vulnerável, humilhada. Minha mãe me levou embora. Chorei tanto naquela noite que achei que entraria em trabalho de parto antes da hora. Meu pai queria ir até a casa de Eduardo tirar satisfação, mas pedi que não. Eu só queria entender por que ele foi tão cruel. Nos dias seguintes, ele sumiu. Não atendeu minhas ligações, não respondeu mensagens. Parecia ter apagado minha existência da vida dele. Fui à casa da sogra buscar algumas roupas e ela sequer abriu o portão. Agora que ele tá livre, deixa ele viver, gritou de dentro. Comecei o 8º mês de gestação sozinha, com o coração em pedaços. As dores vinham em ondas. Não só no corpo, mas na alma. Fui à minha última consulta pré-natal sem companhia, e quando a médica perguntou pelo pai da criança, desabei em lágrimas. Minha amiga Carol, que morava a 2 quadras, passou a me acompanhar em tudo. Era ela quem segurava minha mão, quem fazia as compras, quem me ajudava a montar o quarto da bebê. Eduardo nunca mais apareceu. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Quando entrei em trabalho de parto, foi Carol quem me levou ao hospital. Lá, fui atendida com urgência por causa da pressão alta. A bebê nasceu saudável, graças a Deus. Mas enquanto eu ainda estava no leito de recuperação, com a filha nos braços, recebi uma notificação.
Era oficial de justiça. Eduardo havia protocolado o pedido de divórcio formal com urgência. O processo vinha acompanhado de uma contestação de paternidade e um pedido liminar para que o nome dele fosse retirado da certidão de nascimento até que o DNA fosse feito. A enfermeira ficou chocada. A médica, sem palavras. Como alguém tem coragem de fazer isso no dia do nascimento da filha? Disse ela. E eu não sabia responder. Só consegui olhar para minha filha e prometer que ela nunca se sentiria rejeitada como eu me sentia naquele momento. Foi naquele instante, ainda sangrando, ainda costurada, que decidi que Eduardo não destruiria mais nada em mim. Eu lutaria. Pela minha filha. Por mim. Pela verdade. Os primeiros meses após o parto foram os mais desafiadores da minha vida. Eu não apenas tinha que lidar com as noites em claro, a dor nos pontos da cesariana e o medo constante de errar como mãe, como também precisava enfrentar uma batalha judicial injusta e humilhante. Eduardo, mesmo tendo desaparecido, seguia me atacando por meio de advogados. Ele alegava que a filha não era dele, que eu havia engravidado de outro homem e usado o casamento para esconder uma traição. Pediu teste de DNA com urgência, suspensão de pensão e até uma medida cautelar para que a bebê não levasse o sobrenome dele. Aquilo foi um golpe atrás do outro. Enquanto cuidava de uma recém-nascida, eu precisava reunir documentos, provas, testemunhas, pagar advogado, tudo sem poder trabalhar. A sorte é que Carol, minha amiga, virou um verdadeiro anjo na minha vida. Ela montou rifas, organizou vaquinhas e conseguiu um grupo de mães da comunidade para me ajudar. Mesmo assim, havia dias em que eu sentava no chão da sala com minha filha no colo e me perguntava se sobreviveria. Ouvia o chorinho dela e sentia raiva por Eduardo nunca tê-la escutado nem uma vez. Minha filha era perfeita, saudável, linda. E ele não fazia ideia. A primeira audiência foi marcada quando a bebê tinha 3 meses. Entrei no fórum tremendo, vestida com o melhor que consegui arrumar. Eduardo chegou de terno e gravata, como se fosse uma cerimônia. Quando me viu, desviou o olhar. A juíza, uma mulher de semblante firme, nos olhou com atenção. Eduardo parecia ensaiado. Alegou que o casamento estava por aparência, que sofria há anos e que a gravidez havia sido uma armação. Disse, com todas as letras: eu nunca quis uma filha. Se ao menos fosse menino, talvez. A sala ficou em silêncio. A juíza cruzou os braços e o encarou. Está dizendo que nega a filha com base no sexo dela? Estou dizendo que ela sabia desde o começo que isso acabaria assim, respondeu ele, frio. Eu chorei. Não de fraqueza, mas de indignação. Entreguei todas as provas que tinha. Fotos, vídeos, mensagens antigas em que ele falava em ter filhos, comemorava os testes de gravidez, planejava nomes de meninas inclusive. O advogado dele tentou desqualificar tudo, mas a juíza parecia cada vez mais desconfortável com as contradições dele. O teste de DNA foi autorizado, e em menos de 2 meses, o resultado voltou, 99,99% de compatibilidade. Eduardo era o pai. Ainda assim, ele não recuou. Disse que queria abrir novo processo para anular o registro, alegando vício de vontade, como se tivesse sido enganado emocionalmente. A juíza recusou. A sentença foi clara, a paternidade era legítima, e ele devia arcar com as responsabilidades integrais, incluindo pensão, plano de saúde e visitas programadas. Mas Eduardo não apareceu no primeiro encontro agendado com a filha. Nem no segundo. Sumiu de novo. E mesmo derrotado judicialmente, seguiu tentando me atingir com boatos. Disse para conhecidos que eu tinha arruinado a vida dele, que vivia de pensão, que era a típica oportunista que usa o filho como moeda. Eu, por outro lado, segui reconstruindo minha vida em silêncio. Comecei a vender doces para festas, depois montei uma pequena clientela fiel. Aos poucos, com muito esforço e dedicação, consegui pagar o que devia aos advogados e abrir um pequeno ateliê de bolos no fundo da casa dos meus pais. Minha filha, Alice, crescia doce e curiosa. Aos 5 anos, começou a fazer perguntas sobre o pai. Inventei histórias suaves,
tentando poupar seu coraçãozinho. Dizia que ele estava longe, viajando a trabalho, que um dia ela o conheceria. Mas por dentro, eu sentia medo de quando ela descobrisse a verdade. Foi só aos 7 anos que Eduardo apareceu novamente. Mandou uma carta formal, dizendo que queria reaproximação, que havia mudado. Pediu para ver Alice. Marcamos um encontro em local público. Ele chegou com presentes caros, tentou bancar o pai do ano. Mas ela, desconfiada, se escondeu atrás de mim. Ele achou graça, tentou forçar intimidade. Mas Alice apenas disse: "Você é o moço que mandou embora mamãe quando eu nasci?" Ele ficou sem reação. Tentou negar, mas o estrago estava feito. Ela não queria contato. Com o tempo, percebi que Eduardo só queria limpar a imagem. Dizia para os outros que era pai presente, mas não aparecia nos aniversários, nem ligava no Natal. Por obrigação judicial, depositava a pensão, mas emocionalmente, seguia ausente. A juíza responsável pelo processo percebeu isso ao longo dos anos. Aos poucos, os relatórios psicossociais mostravam o padrão. Durante uma audiência de revisão de guarda, ela olhou nos meus olhos e disse: "A senhora tem sustentado tudo sozinha, inclusive o emocional." Eu vejo isso. Na saída, meu advogado comentou que aquela juíza provavelmente lembrava bem do início do nosso caso. Que ela não havia esquecido a forma como Eduardo havia me humilhado no dia do parto e, mais ainda, a maneira cruel como desprezar a filha. O tempo passou. Alice cresceu cheia de vida, talento e afeto. E foi justamente em um momento especial da vida dela que algo inesperado aconteceu. Alice tinha 10 anos quando foi convidada para participar da final de um concurso de redação promovido por uma ONG. O tema era "Minha família é meu lar". Escreveu sobre nossa vida, sobre como enfrentamos tudo sozinhas, e sobre a força de uma mãe que não deixou que a ausência de um pai impedisse sua filha de sonhar. A professora da escola ficou tão emocionada que entregou o texto diretamente à comissão. Alice foi selecionada entre centenas de alunos e seria homenageada num evento aberto ao público, com transmissão em redes sociais e presença de autoridades. Na semana anterior à cerimônia, recebi uma notificação. Eduardo havia entrado com um pedido urgente de revisão de guarda. Queria a guarda compartilhada, mesmo nunca tendo exercido nenhuma função paterna real. Alegava alienação parental da minha parte e dizia que a filha precisava conviver com ele para amadurecer emocionalmente. Fiquei perplexa. Justamente agora que Alice estava sendo reconhecida por tudo que enfrentamos. Meu advogado agiu rápido para suspender o pedido até nova audiência. Ainda assim, Eduardo apareceu de surpresa na cerimônia. Vestido com roupa social, sorriso falso no rosto, chegou com uma equipe de filmagem e até um buquê de flores. Disse para todos que era o pai da garota homenageada. Tentava se aproximar dos organizadores, posava para fotos como se fizesse parte de tudo aquilo. Mas Alice o viu de longe e congelou. Se aproximou de mim e sussurrou: "Mãe, ele não tem direito de pegar isso de mim, tem?" Abracei minha filha com força. Quando ela subiu ao palco para ler um trecho da redação, a tensão se transformou em emoção. Ela disse: "Nem toda família tem pai e mãe juntos. Mas toda criança merece alguém que fique quando tudo desaba. Quem ficou por mim foi minha mãe." O público aplaudiu de pé. Eduardo se encolheu na cadeira. Tentou sair antes do fim, mas a coordenadora da ONG o deteve. Disse que todos os pais dos alunos homenageados seriam convidados a dar um depoimento breve, e o dele estava previsto. No microfone, Eduardo hesitou. Depois, soltou a seguinte pérola: "Eu estive ausente porque fui enganado. Hoje reconheço minha filha, mas acredito que a mãe dela envenenou contra mim." O silêncio foi constrangedor. Um dos jurados da ONG, que por acaso era advogado da vara da família, pediu a palavra. Disse que conhecia nosso caso e que era triste ver um pai tentando transformar um momento de celebração em disputa de narrativa. No dia seguinte, o vídeo da cerimônia viralizou. Pessoas comentavam sobre a coragem de Alice,
sobre a falta de sensibilidade do pai, sobre a força de uma mãe que enfrentou tudo sozinha. A ONG lançou uma campanha contra abandono afetivo, usando trechos do depoimento dela. 2 semanas depois, fomos chamadas para uma audiência especial. A juíza do nosso caso havia solicitado. Lá, pela primeira vez, Eduardo estava visivelmente desconfortável. A magistrada foi direta. Senhor Eduardo, o senhor não compareceu às visitas por mais de 8 anos. Usou o processo judicial como arma e não como instrumento de convivência. Além disso, a senhora Alice já tem discernimento suficiente para ser ouvida. Ela então olhou para minha filha, que estava ao meu lado. Alice, você deseja conviver com seu pai? Não. Eu não o conheço. E o que conheço, não gostei. Foi como uma sentença. A juíza indeferiu o pedido de guarda compartilhada, estabeleceu visitas assistidas em centro supervisionado, apenas se Alice desejasse, e determinou que qualquer novo pedido judicial envolvendo ela só poderia ser feito com parecer psicológico prévio. Na saída, a juíza nos chamou em particular. Com os olhos marejados, disse: Dona Helena, eu estava de plantão na semana em que a senhora deu à luz. Lembro perfeitamente do seu processo. Vi a intimação chegar no dia do parto. Aquilo nunca saiu da minha memória. Ela segurou minha mão, emocionada. Era como se o destino tivesse esperado 10 anos para fazer justiça. Saí dali com uma mistura de alívio e gratidão. Minha filha me olhava com orgulho. Naquela noite, deitada ao meu lado, ela me disse: Mãe, você é tudo o que eu precisava. Papai de verdade não é quem aparece no papel. É quem ama de verdade. Chorei baixinho, como tantas vezes fiz, mas dessa vez foi diferente. Não era dor. Era o peso da batalha indo embora. Pela primeira vez, senti que havíamos vencido. E quanto a Eduardo? Nunca mais insistiu. Sumiu de novo. Mas agora, isso não doía mais. Porque o mais importante ele nunca teve, o amor de Alice. E o meu, esse, ele perdeu para sempre. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!